Olá, boa noite para você, boa noite Brasil. E mais uma quinta-feira eu aqui com você pela Rede Eco TV, canal 9 digital e 96 analógico. Nesta noite de quinta-feira, antes de falar dos meus dois entrevistados, aliás, o meu programa hoje vai ter 2 blocos. Eu quero agradecer sempre, como faço, a você que está aí na sua casa, assistindo o programa Cristiano para você. E eu estou sempre aqui na Rede Eco TV, todas as quintas-feiras ao vivo, me esforçando para fazer sempre o melhor para você. Porque esta é a finalidade do meu programa. Sempre foi a minha proposta desde o início, quando aqui estreiei o meu programa Doutor Cristiano para você. Nessa noite eu vou conversar com 2 convidados muito especiais, aliás, como é feito e como nos meus programas de quinta-feira. Hoje eu vou entrevistar no primeiro bloco do meu programa o Dr. Fabiano Brandão. Ele é defensor público do Estado de São Paulo. Nós vamos falar sobre o acesso à justiça, desta importância, que aliás está instalada aqui a Defensoria na cidade de Santo André. No segundo bloco, vou conversar com uma grande autoridade do nosso município. Vou conversar com o presidente da Ordem da cidade de Santo André, Dr. Fábio Picarelli. Você não pode perder. No segundo bloco, vamos falar um pouco da importância da Ordem dos Advogados do Brasil e a contribuição que ela tem dado, especialmente aqui no nosso município, através do nosso presidente, Dr. Fábio, e toda a sua diretoria. E agora vai estar aqui comigo, vou bater este papo com ele, Dr. Fabiano Brandão. Doutor, obrigado pela sua presença no meu programa Cristiano para você. Muito obrigado, doutor Cristiano. É um prazer estar aqui contigo. Nos sentimos honrados. Falo em nome dos colegas defensores públicos do Estado, lotados aqui na unidade de Santo André, que abriu suas portas recentemente. Doutor, eu que agradeço, né, como já fiz, a sua presença e também da sua pessoa. Eu cumprimento todos os defensores públicos do Estado de São Paulo, em especial aqui da nossa região. Doutor, eu falava na minha chamada a respeito do acesso à justiça, né? Hoje, na sua opinião, como defensor público, como o senhor vê o acesso da justiça no Brasil para todos os cidadãos? O senhor acha que está satisfatório esse acesso? Porque não basta apenas esse princípio constitucional que nós sabemos, é necessário toda uma infraestrutura de instalação, de infraestrutura, até em termos de prédio, de comportar defensores públicos. Como hoje o senhor vê esse acesso à justiça? Exatamente. Doutor Cristiano, a Defensoria Pública tem se esforçado para se desenvolver, mas é uma instituição com apenas 6 anos de criação. Então, aos poucos, recebendo o know-how, a herança de trabalho da Procuradoria de Assistência Judiciária, que era um órgão da Procuradoria-Geral do Estado, nós demos sequência a um trabalho vasto, mas estamos longe de atingir o ideal. Contamos com colaboradores no estado todo, em especial a Ordem dos Advogados do Brasil, que presta um serviço relevante em todas as comarcas, mas em especial aonde a Defensoria não está. E a Defensoria, enfim, abarca as maiores cidades de São Paulo atualmente, com um quadro deficitário de defensores, infelizmente, mas em expansão. E aonde a Defensoria não está, nós contamos exclusivamente com a Ordem dos Advogados, dando possibilidade a que as pessoas veiculem suas demandas judiciais, né? Aliás, é um trabalho que é desenvolvido, que eu sei, é um trabalho dos profissionais do direito, de todas as subseções e também do Estado de São Paulo, da grande contribuição que a Ordem tem dado também ao cidadão brasileiro ao acesso à justiça. E também a grande
parceria que existe, né, hoje da Defensoria Pública com a Ordem dos Advogados do Estado de São Paulo, em especial aqui com o nosso município. E além do mais, o defensor público ele é um advogado, né, na sua essência, não é verdade, doutor? Sim, na verdade, os operadores do direito que não julgam levam a demanda, seja o promotor de justiça, seja o defensor, seja o procurador do Estado, o procurador do município, o procurador federal e os advogados particulares. Nós temos um serviço essencialmente, ou vamos chamar assim, ontologicamente muito similar. Cada um com a sua especificidade, mas Claro. todos buscando contribuir sistematicamente. Falando nisso, doutor, é importante ressaltar que aqui em Santo André nós estamos tentando contribuir de forma sistemática em colaboração aos promotores de justiça, aos juízes e em colaboração aos advogados particulares para produzir sempre um serviço melhor, tanto no sistema judiciário quanto para a população carente que não pode contratar um advogado particular, desestimulando o acesso, o ingresso com ações judiciais que abarrotam nossos tribunais e estimulando a capacitação das partes para, com diálogo e responsabilidade, assumirem seus direitos, obrigações e deveres, principalmente. Temos feito uma atividade grande na área de conciliação. É isso que eu ia falar. Doutor, o Conselho Nacional de Justiça, ele baixou a resolução a respeito disso. Nós sabemos da importância hoje, isso na Argentina, nós sabemos que as crianças já no ensino fundamental têm aula de conciliação, da importância de existir a conciliação para se diminuir litígios no futuro. Nos Estados Unidos já se existe isso já há muito tempo, existe uma divulgação muito forte. Hoje, como está a conciliação em termos de conciliação e mediação? Como o senhor vê a importância disso hoje no Brasil? E eu sei que lá na Defensoria Pública existe um convênio e foi instalado também a mediação e conciliação. Fala um pouco disso. Sim, doutor. Na verdade, as atividades de conciliação e mediação, basicamente todas as formas alternativas de solução de conflitos que historicamente no Brasil são levadas ao tribunal, às soluções judiciais, inclusive não há preparo nas faculdades referente a essa área, essa importante ramo do direito, especialmente essa questão pragmática de solucionar a vida da pessoa independentemente de uma ação. Então, isso é cultural. Nós estamos começando um trabalho em conjunto com setores variados, privados e públicos, especialmente tocados pelo chamado do CNJ, mas também cientes que a conciliação é parte da essência da própria democracia. A pessoa que conhece seu direito, entende dos seus deveres, tem a possibilidade de exercer cidadania efetivamente, Evitando tem menos litígio. necessidade do litígio judicial. Hoje a Defensoria Pública está instalada desde abril, não é isso? Inaugurada, né? Abrimos a porta da Defensoria, Unidade Santo André, em 23 de abril. E, a partir de então, fazemos toda a triagem das pessoas que têm interesse em uma solução jurídica para algum litígio, para alguma situação que precisa de uma consultoria, Então, algo do isso é gênero. muito importante esclarecer até para o nosso telespectador, o público, né? Que daqui a pouco eles vão estar fazendo perguntas, aliás, só um minuto. Fale @doutorcristiano.com.br. Eu quero a sua participação. Mande o seu e-mail, eu vou responder já. Vamos agora começar a interagir de forma direta. O doutor Fabiano Brandão está aqui comigo, defensor público. Eu quero a sua pergunta. Pergunte a respeito de litígios, de ações e nós vamos tentar esclarecer a você aqui no meu programa. Doutor, então, hoje vocês têm uma infraestrutura para recepcionar as pessoas que buscam a Defensoria Pública. Então existe um processo, lá eu digo processo de conciliação de pessoas que estão atendendo, existe um convênio, quem está atendendo lá? Sim, é importante relatar primeiro que a Defensoria Pública é um órgão estatal que compõe o sistema judiciário.
contribuímos então com o Poder Judiciário para a solução de demandas e litígios, conflitos, enfim, que envolvem soluções jurídicas. Pois bem, aqui em Santo André, nós atendemos todas as pessoas que têm pretensão nessa área, mas atuamos apenas diante da Justiça Estadual quando necessário. Quando há uma reclamação trabalhista, algum interesse em propor uma ação na Justiça Federal, seja para rever um benefício, seja para obter uma aposentadoria, nós não atuamos, daí a Defensoria Pública da União. Perfeito. Aqui no município, na nossa área de atuação, nós acolhemos todas as demandas e ou atuamos diretamente ou indiretamente por meio de convênios, inclusive com a Ordem dos Advogados. Diretamente em Santo André, nós fazemos conciliações, quando é possível, na área de família, especialmente. Perfeito. Não tendo acordo, ou encaminhamos para advogados particulares ou promovemos diretamente a prestação de serviço com a propositura de uma ação judicial. Casos urgentes também merecem um atendimento imediato dos defensores na área de família. Perfeito. Quanto à preservação dos direitos sociais, vida, saúde, educação, especialmente, nós estamos atuando diretamente. Ações coletivas. Vamos falar de uma questão que, digamos, remédios que é necessário, essas questões imediatas que requer muitas vezes uma intervenção imediata. Vocês atendem esse tipo de coisa, mandado de segurança nessa área da saúde? Sim. Nós tendemos a fazer uma intervenção inicialmente administrativa, visando diminuir litígio e conflituosidade, inclusive contra a administração pública, né, quando há possibilidade. Mas em situações emergenciais e a falta de estrutura estatal, seja no município, estado, enfim, nós propomos a ação. Muitas vezes impetramos mandado de segurança diante do juiz da vara da fazenda ou da infância, quando o interessado é menor. Vocês também têm competência em termos de TAC, em termos de ajuste de conduta, para convidar determinados órgãos públicos para fazer esse tipo de ajuste? Sim, recentemente a lei foi alterada e inseriu expressamente a defensoria no âmbito das instituições que têm legitimidade para propor ação civil pública. Então, nós temos essa legitimidade, mas atuamos exclusivamente nas áreas em que, temas que envolvem interesses das pessoas carentes, pois a Defensoria, embora seja um serviço público, ela oferece esse serviço apenas para as pessoas muito pobres, que não podem contratar advogados. Sim, perfeito. Isso é muito importante. Agora, continua existindo as nomeações dos advogados, isso é muito importante, porque existe um convênio entre a Defensoria Pública do Estado e a Ordem dos Advogados do Estado de São Paulo. Esse convênio permanece e não tem nenhuma interferência e nenhum problema, não é isso? Não, ainda bem que podemos contar com um serviço valoroso dos advogados, pois nós não teríamos condições de atender com um quadro de 5 defensores públicos em Santo André atuando na área civil e família e um defensor público atuando na área de execução criminal a toda a demanda do município. Muito então, grande. Contamos com os valorosos colegas. 700 mil habitantes, né? Estamos nas portas de 700 mil habitantes. Então, isso tem muitas demandas, né? Sem dúvida, é muito expressivo. E contamos com 850 advogados conveniados aproximadamente, com os quais temos um diálogo excelente, graças ao respeito mútuo e à amizade efetiva existente com os colegas de Santo André. É importante frisar hoje o relacionamento que existe da Ordem dos Advogados aqui da nossa cidade, com esse relacionamento que existe de uma forma profissional, de uma forma amigável e de uma preocupação tanto da Defensoria Pública, que é uma instituição, quanto da Ordem dos Advogados, através da sua diretoria, a respeito dessa qualidade de trabalho, com a preocupação tanto do assistido quanto do profissional do direito, não é verdade, doutor? Sim, doutor Cristiano, a valorização
da segmentação, de áreas de atuação e da consciência dos advogados que estão prestando um serviço valiosíssimo de advocacia social quando contribuem para a Defensoria, que é o órgão estatal, na prestação da assistência judiciária, especialmente, que é o âmbito de atuação do convênio. Infelizmente, não temos convênios ainda na área de conciliação, voltando para aquela outra temática. Eu queria até para esclarecer isso. Isso é uma pena. Mas eu acho que nós estamos caminhando a passos firmes, seguros, para que isso ocorra também, não é verdade? Sem dúvida, porque só o convênio, no âmbito da assistência judiciária, ele estimula a litigiosidade. Isso não é positivo. Na verdade, nós teríamos que buscar meios de firmar convênios, seja com a ordem, seja com outras instituições, para valorizar as soluções alternativas de conflitos, né? Doutor, onde está instalado a Defensoria Pública? Boa pergunta, doutor Cristiano. Estávamos falando do serviço aqui, então. Esqueci do endereço, né? É importante informar que a Defensoria atua na sede própria, que foi inaugurada recentemente, mas está de portas abertas desde o dia 23, na rua Senador Flacker 922. Lá, distribuímos senhas de forma ilimitada das 8 às 9h30 da manhã, de segunda a sexta-feira, em dias úteis. Mas atendemos, logicamente, até às 18 horas, casos urgentes, emergenciais, onde haja perigo de perda de direito, perigo efetivamente de uma situação emergencial, não? Então nós... Periculo in mora, se diz tecnicamente, na verdade. Então, essas situações emergenciais atendemos, logicamente, fora desse horário. Mas pedimos para as pessoas concentrarem as demandas nesse horário inicial da manhã, sem precisar se afobar, chegar de madrugada, formar filas, porque todos que chegam lá são atendidos, bem atendidos, atendemos com atenção cada caso, como era feito anteriormente na triagem da ordem. Sim. Agora estamos lá com braços abertos à população carente de Santo André para receber, entender as demandas, as especificidades locais, até para podermos pensar em soluções coletivas, que no futuro, seja em conjunto com a ordem, com a prefeitura ou com o Ministério Público, quando necessária a propositura de ações coletivas, né? Doutor Fabiano, muito bom. O senhor é ainda jovem, né? Se me permita assim dizer, né? Uma carreira brilhante. O senhor, por muito pouco, né? Vamos falar agora um pouco da política interna corporis, né? Da própria instituição, não é verdade? O senhor, por muito pouco, não foi eleito defensor público, né? Do Estado de São Paulo. E conta um pouco dessa trajetória, da sua... de fato o senhor foi, né? Só que isso depende de outras circunstâncias, que nós sabemos, né? Mas fala um pouco dessa trajetória, ainda jovem, já chegando quase aí ao defensor público geral, né? Pois foi a sorte dos colegas confiarem no projeto elaborado, né? Mas isso decorreu de experiências anteriores. Eu estive ontem na reunião dos procuradores municipais da região, uma reunião que ocorreu aqui no município mesmo. Estava lembrando-os que nós saímos da advocacia privada, fomos para a advocacia pública, municipal, como procurador municipal, procurador de assistência municipal, depois na Procuradoria do Estado e agora na Defensoria. E nessa caminhada nós vimos pessoas muito dedicadas. E isso me estimulou a fazer uma plataforma diferenciada de campanha para assumir a Defensoria Pública Geral. Essa plataforma de campanha se baseava em resultados. Nós, todos da nossa área, somos apaixonados e queremos transformar a sociedade em que vivemos. Queremos que o nosso serviço sirva para a comunidade da forma mais eficiente. Todos estamos imbuídos desse sonho, né? Então, acho que vários colegas
para minha honra e satisfação, acreditaram nas propostas No seu focadas projeto, propostas. nesse projeto que foca resultado, foca uma defensoria que valoriza a sua missão constitucional, que quer prestar o melhor serviço para a população muito pobre, que jamais, apesar dos avanços sociais que são falados, não tem ainda condições de contratar um advogado ou sequer, o que é pior, e falando em acesso à justiça, isso é importante dizer, muitas pessoas sequer têm condições de saber o próprio direito. É verdade. Doutor, é interessante até lembrar que a lei da defensoria trouxe como uma das atribuições da instituição a obrigação de nós divulgarmos o direito. Porque só há acesso à justiça efetivamente quando as pessoas começarem a ter melhor noção de quais são suas obrigações, de quais são seus direitos, seus deveres, né? Em âmbito cidadania, geral. Né? Cidadania. Informação. É isso que pretendemos. Levar cidadania, né? Porque a informação, ela traz esclarecimento, né? E principalmente quando você informa através de um ensinamento, através de uma forma didática, com competência, isso realmente dá um resultado positivo. Justamente. Porque nós sabemos que existe uma cultura, né? Uma cultura de ensino e uma cultura de aprendizado. Essas duas coisas elas têm que se convergir para que realmente, na prática, nós possamos chegar a essa tão sonhada cidadania, que é você conhecer os seus direitos, saber buscar os seus direitos, saber exercitar, saber da importância da defensoria pública, saber da importância da ordem dos advogados, que são instituições indispensáveis para o Estado de Direito, não é verdade, doutor? Sim, sem advogado, sem promotor, sem procurador municipal, sem defensores independentes, aguerridos, que saibam as suas funções e abracem sua causa, não vai haver democracia, não vai haver um Estado justo, né, uma república federativa que possa se dizer efetivamente social e democrática. Doutor, o senhor tem uma trajetória aqui, o senhor falou, então o senhor é filho aqui da cidade de Santo André, não é isso? Sim, E passou pela nossa ordem também, justamente, né? Aqui... compus a ordem, compus a Associação dos Advogados de Santo André. Eu faço parte. Compus, inauguramos a Associação dos Advogados do ABC, né? E isso efetivamente foi agregando. Eu acho que ao retornar para Santo André, é uma felicidade enorme poder estar aqui, abraçar amigos como o doutor Cristiano, né, e tantos outros que nos acolheram e nos abraçam a cada dia com esse calor da amizade que sentimos aqui em Santo André, né? É um prazer enorme retornar e poder tentar contribuir de forma efetiva com a colaboração de tantos amigos para o povo que mais precisa, o povo carente, o povo que mora distante do centro, que está em bairros que nós só chegamos eventualmente por intermédio de outros municípios. Aqui nós sabemos que há bairros que é mais fácil chegarmos por Mauá e Ribeirão Pires do que por outra forma, né? Então, as pessoas em Santo André efetivamente precisam de uma acolhida, e essas pessoas carentes em especial, esse fluxo de acesso efetivo de suas demandas, seja administrativamente, interpelando autoridades de forma respeitosa, pleiteando administrativamente seus interesses, seja na órbita jurídica do Poder Judiciário, né, se necessário, propondo ações. Doutor, eu tenho uma participação aqui do Carlos Alberto. Carlos Alberto, um grande abraço para você. Obrigado por você estar comigo fazendo a sua pergunta de uma forma democrática. Ele pergunta aqui, doutor, sobre um processo de uma forma bem tranquila e natural. Tem um processo do INSS, que é questão, né, de competência federal, mas em Santo André, na 9ª Vara. Mas foi para São Bernardo, estou com este processo há 4 anos e meio e nada ainda foi resolvido. Quero saber da possibilidade de recorrer
de recorrer ao direito preservado, acho que a informação está chegando. Tá, mas foi transferido esse processo, né? Obrigado pela sua participação. Então, é uma pergunta, o que o senhor diz disso, doutor, a respeito? Interessante, Carlos Alberto. Processo no âmbito de interesse do INSS, Sim. aposentadoria, e às vezes esse processo tramita na Justiça Estadual por uma exceção constitucional. Essas questões de competência são todas estabelecidas em lei, especialmente na Constituição, e nós não temos opção de indicar aonde o processo vai tramitar, qual o juiz que vai ser o responsável. Por isso, às vezes há decisões que deixam as pessoas que não são da área perplexas. Falam, mas eu moro aqui agora e o processo tem que tramitar em outro lugar. Ou o réu mora longe, eu tenho que propor ação longe. Mas as normas legais, como o doutor sabe, acabam impelindo esse esforço, e é uma dificuldade de acesso à justiça, mas uma dificuldade inevitável, à distância, né? E hoje em dia, com esses relacionamentos à distância, inclusive nessa era digital, mais problemas no âmbito de competência nós antevemos. Sem dúvida. Hoje em dia, você pode fazer uma transação comercial entre partes de igual nível de outro lado do mundo. E como resolver essa situação? É verdade. Ou aqui no Brasil, com essas dimensões continentais. Mas, Carlos, olha, aqui nós te respondemos, o doutor deu a resposta, mas você deve ter um profissional do direito que você ingressou com esse processo, você deve procurar pedir informação, ou até antes se dirigir lá, realmente, para o seu processo, você tem o direito, você é o titular deste processo, vá ao cartório, peça informação desse processo, é um direito que você tem. Procure falar também, no caso, com o promotor de justiça, e você vai obter esta informação. Mais uma vez, um grande abraço para você. Obrigado por você estar aí comigo nesta quinta-feira. Então, doutor, hoje nós falamos a respeito dessa sua trajetória. É uma pergunta que eu tenho que fazer. Nós estamos vivendo aí uma situação nacional, que é a questão hoje da corrupção no nosso país, né? E estamos com CPIs. Hoje, como cidadão brasileiro, como o senhor vê toda essa problemática? O senhor acha que isso faz parte da evolução da democracia? Sem dúvida. Mas nós não podemos aceitar a corrupção. Por mais que queiramos ser complacentes com valores diversos, o que é natural na democracia, há algumas coisas que não podemos abrir mão. A República demanda respeito aos bens públicos, né? E bens públicos tem que haver uma divisão entre o privado e o público necessariamente. As pessoas, especialmente quando ingressam no poder, têm alguma dificuldade de distinção e começa a surgir espaço para as mazelas que malferem todos os valores da administração pública, especialmente a corrupção, que é o mais grave de todos os problemas, no meu sentir. Ingressei na defensoria, em todas, na verdade, no direito, justamente sentindo a necessidade de trabalhar esses temas, né? E, pessoalmente, quando a autoridade se aproveita ou exagera de suas atribuições para cometer um abuso de direito, isso realmente deve ser atacado e confrontado com todas as forças. Doutor, eu queria suas considerações finais. Estamos caminhando já para o final, né? Passou rápido esse bate-papo gostoso, para mim uma felicidade grande em recebê-lo aqui no programa. Suas considerações, doutor. Doutor Cristiano, primeiro é um prazer revê-lo, estar aqui ao lado do doutor nesse programa tão bem recebido pela comunidade andreense e do ABCD em geral. Merece todo o sucesso que tem, efetivamente, e torcemos para que esse sucesso cada vez seja maior. Da minha parte, eu, na verdade, vim para Santo André em conjunto com profissionais valorosos e certamente, aos poucos, com a colaboração de tantas pessoas, nós vamos conseguir prestar um serviço de excelência para os munícipes
andreenses, especialmente aqueles que têm muita dificuldade de compreender o próprio direito, suas obrigações, seus deveres. E vamos valorizar, é a nossa pretensão, a cidadania em Santo André, seja por meio das ações judiciais, seja por meio da atividade de ensino jurídico, essa educação sobre direito, mas especialmente acreditamos na atividade de conciliação e mediação Perfeito. que estamos desenvolvendo na nossa sede, evitando demandas judiciais com a colaboração dos advogados conveniados, os promotores da cidade e os juízes. Na verdade, a última consideração minha aqui é de agradecimento e não poderia ser diferente. Doutor, eu agradeço a sua atenção no meu programa. Seja bem-vindo à cidade de Santo André, como advogado, como profissional, em nome também da ordem, que eu sei que o senhor foi muito bem recebido. Então, seja bem-vindo e parabéns pelo trabalho desenvolvido. Muito obrigado, doutor. Eu quero que você fique aí, porque agora nós vamos para o segundo bloco. Eu vou conversar com ele, com o Dr. Fábio Picarelli, é o nosso presidente aqui da Ordem dos Advogados. Vamos falar de coisas muito interessantes. Não saia daí. Aliás, o Carlos Alberto, eu vou responder a sua pergunta no segundo bloco. Não saia daí, Carlos. Um grande abraço. Voltamos já. Muito bom, né? Eu, Leila Porto, estarei em breve com você aqui na Eco TV, falando sobre moda, gastronomia, decoração, saúde, bem-estar e tudo o que acontece aqui no ABC para você. E se você apagasse um quadradinho no seu monitor? Black Pixel Project, Greenpeace. É simples assim. Você instala um quadradinho negro no seu monitor. O seu quadrado, mais os quadrados negros dos monitores das outras pessoas, economizam watts. E economizando watts, todo mundo ajuda a combater as mudanças climáticas. E o que acontece se você não colocar um quadradinho negro no seu monitor? Nada. A temperatura do planeta vai continuar aumentando. E a fome, a malária, as inundações e a escassez de água vão aumentar também. Você acha um Black Pixel pouco? Agora imagine alguns Black Pixels juntos. E mais alguns Black Pixels. E um pouco mais. Parece pouco, mas é muito. Eu, Leila Porto, estarei em breve com você aqui na Eco TV, falando sobre moda, gastronomia, decoração, saúde, bem-estar e tudo o que acontece aqui no ABC para você. Obrigado porque você não saiu daí comigo da telinha. Eu agora está aqui comigo no meu segundo bloco do meu programa Cristiano para você, o Dr. Fábio Picarelli. Ele é o nosso presidente aqui da Ordem dos Advogados da cidade de Santo André. Nós vamos falar da atuação aqui da Ordem dos Advogados, de toda a diretoria, de uma forma dinâmica que tem contribuído muito com a sociedade andreense e tem tido uma grande repercussão em todo o Grande ABC e também no estado de São Paulo. Porque você vai saber qual é a grande contribuição que a Ordem pode dar à sociedade civil. Então está aqui comigo o Dr. Fábio Picarelli. Doutor, boa noite, obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço o seu honroso convite. Sempre que convidado estarei aqui para falar um pouco sobre a nossa profissão, sobre o direito, sobre as coisas que acontecem na cidade. Para nós é uma grande honra e um grande orgulho estarmos aqui hoje.
Doutor Fábio, antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo, no primeiro bloco eu entrevistei o doutor Fabiano, não é? E surgiu uma pergunta aqui de um telespectador, eu vou responder, depois até queria que o senhor fizesse algum comentário a respeito disso. Carlos Alberto, eu não vou deixar você sem a sua resposta. Ele fez a seguinte pergunta, tem um processo no... Não, desculpa, perdão, está aqui, essa aqui. Tem um terreno em Caldas Novas, mas não é registrado, mas paguei tudo direitinho até 2009. Em 2010 não veio IPTU, está sob administração de uma corretora que tomou posse. E queria saber como proceder. A seguinte orientação que eu te dou, de uma forma muito simples, você deve ir na Prefeitura Municipal, no setor de tributos lá de Caldas Novas, você vai se apresentar, dar o endereço do seu terreno lá e dizer exatamente isso. Inclusive transferir para o seu nome já e o endereço aonde você quer receber este IPTU. Obrigado pela sua participação. Doutor, eu estive aqui anteriormente, no primeiro bloco, com o nosso defensor público aqui, nós comentávamos a respeito, inclusive da Defensoria Pública, que em abril foi instalada, de conciliação. É um tema interessante, né? E o que o presidente da Ordem tem a respeito a falar disso? Doutor Cristiano, de fato é um tema interessante, porque num primeiro momento, é bom que se esclareça, havia uma certa resistência da advocacia com relação à chegada da defensoria aqui na nossa cidade. E eu vou dizer por quê. Os advogados aqui de Santo André, através da OAB, através da assistência judiciária e do convênio existente com a Defensoria Pública, atendem a população carente já há cerca de 20 anos. Então nós tínhamos e temos ainda o serviço junto à Defensoria, mas nós tínhamos o atendimento diário na casa do advogado já há muitos anos, há muito tempo, e isso já havia toda uma rotina. Hoje nós temos cerca de 800 advogados de Santo André que prestam serviços inscritos da assistência judiciária aqui da nossa cidade. Então havia uma espécie de revezamento entre esses advogados no atendimento à população carente. E é claro que depois de todos esses anos, esses advogados eles criaram uma rotina e amam, de fato, como bem disse aqui o doutor Fabiano, aquilo que fazem. É verdade. Né? Então, quando inicialmente foi anunciada a chegada da Defensoria, que teve a sua criação deferida aqui na nossa cidade no ano 2009, sim, quando houve a criação de fato aqui desse ano, havia uma expectativa, né, de talvez uma colidência ali de interesses, né, entre o trabalho da Defensoria e o trabalho desses advogados do nosso convênio. E aí, veja, com muita conversa, com muita política e com muito carinho, o doutor Fabiano, como vocês ressaltaram, é uma pessoa aqui da cidade, é um advogado e um defensor competente, é uma pessoa polida, e com muita conversa nós estamos adaptando essa mudança que houve, porque, a bem da verdade, o que importa para nós é que, de fato, a população carente seja atendida, e atendida de forma eficiente, né? Com a chegada da Defensoria, praticamente para a Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Santo André, nada mudou. Nós continuamos com a parceria, continuamos com as nomeações dos advogados, porque, como foi asseverado aqui, são 5 defensores públicos para um atendimento humanamente impossível, que gera praticamente 100 atendimentos diários. Perfeito. Então, nós conseguimos, agora, com alguns ajustes que no caminho são necessários, fazer com que a chegada deles fosse de uma forma tranquila e que não causasse um impacto grande a esse advogado que subsiste e que precisa da assistência judiciária. De tal sorte que essa política de boa vizinhança tem colaborado e tem resultado numa relação muito boa entre as duas instituições. Ao contrário do que às vezes acontece no âmbito estadual, aqui em Santo André, me parece que com o doutor Fabiano nós temos uma ilha de paz aqui e vamos conseguir fazer um bom trabalho para toda a população.
Aliás, eu posso dizer isso e da sua preocupação e da diretoria relacionado à assistência judiciária, esse tema com os colegas. Eu sei que houve reunião, que é a menina dos olhos da diretoria e sua também. Mas o tema do nosso programa hoje foi a importância e a contribuição da ordem que tem dado à sociedade. Eu estou ávido para perguntar algumas coisas a você e até ao meu público presente, que são advogados do Grande ABC, a sociedade. Santo André deu uma grande contribuição, eu posso dizer, ao Brasil. Por quê? Foi a única cidade que não aumentou o número de vereadores graças à defesa da ordem, à mobilização. Sei que você esteve como presidente da ordem na tribuna e realmente houve um êxito. Não aumentou o número de vereadores. A segunda pergunta que eu faço: sei que a ordem também está aí num movimento que, através da imprensa, através contra a corrupção, que esteve lá, tá, a CISA, várias instituições da sociedade. Isso efetivamente é uma contribuição, porque foi a chamada do meu programa. Eu queria ouvir o presidente da OAB a respeito desse tema. Claro. Doutor Cristiano, é bem que se diga, a nossa administração, desde que nós assumimos a OAB há 2 anos e meio, nós tínhamos uma proposta de uma OAB atuante, de uma OAB diferenciada, né? Então, afora todo aquele trabalho que foi feito para o advogado, que foram muitos. Por exemplo, no aspecto ainda, falando um pouquinho ainda sobre assistência judiciária, nós triplicamos o atendimento da assistência judiciária aqui de Santo André. Então, antigamente se atendia 30 pessoas por dia, ultimamente nós estávamos atendendo 90 pessoas por dia, quase 100 pessoas por dia. De tal sorte que, afora esse trabalho que é feito especificamente para o advogado, nós temos uma missão. Eu costumo dizer na entrega de carteiras aos jovens advogados, que o advogado ele não pode ficar limitado pura e simplesmente a defesa dos direitos dos seus clientes, ou a defesa da ética, ou a defesa das prerrogativas do advogado. Ele tem uma função diferenciada na sociedade. O advogado, na nossa opinião, e seguindo o nosso estatuto, ele tem que ser um agente social. Ele tem que defender o bom andamento das leis, ele tem que defender que se siga a Constituição Federal, ele tem que defender o Estado democrático de direito. Então, nós temos essa função social que sempre foi atinente à OAB. Né? Esse tipo de movimentação que o doutor citou faz parte do DNA da Ordem dos Advogados. A OAB sempre esteve envolvida em todos esses movimentos. E desde que nós assumimos, nós fizemos questão de deixar bem claro os posicionamentos da Ordem dos Advogados de Santo André. Então, me recordo logo no começo que se falou lá na Câmara Municipal, através de 2 vereadores, da extinção da ouvidoria da nossa cidade. A ouvidoria é um elo de ligação entre o cidadão e a prefeitura e o poder público. Portanto, esse órgão não poderia ser extinto, né, sumariamente. Naquela oportunidade, logo no primeiro bimestre da nossa gestão, nós fizemos uma manifestação contra a extinção da ouvidoria da cidade de Santo André e conseguimos fazer com que a ouvidoria fosse mantida, e ela vem funcionando até os dias de hoje. Espero que funcione ainda por muito tempo. Logo na sequência, nós assumimos essa campanha contra o aumento de número de vereadores aqui na nossa cidade. Em que pese o trabalho maravilhoso que a Câmara tem feito, eu reconheço que a Câmara Municipal de Santo André ela é uma das câmaras mais responsáveis, mais enxutas que nós temos, talvez, no Brasil, em termos de gastos, em termos percentuais, comparando com o dinheiro que ela tem no orçamento. Ela chega a devolver todos os anos de 5 a 6 milhões de reais por ano aos cofres públicos, de tal sorte que demonstra que é uma Câmara que tem responsabilidade. Então, nós fizemos um movimento contra esse número de aumento de cadeiras e tivemos uma resposta positiva de todos os vereadores lá da Câmara Municipal, o que mostrou, de fato, que os nossos edis, que os nossos representantes estão em sintonia com a população e com a sociedade civil. Muito bom. Então, ali foi uma segunda movimentação que nós fizemos, que foi com relação
a esse tema. Depois tivemos um movimento também favoravelmente à extensão da lei Ficha Limpa. Ficha limpa. Que, o movimento da ordem, aqui um atuante, né? Pois é, que no âmbito federal vale só para os cargos eletivos, né? Nós temos a lei Ficha Limpa, ela é uma lei federal e que serve só para aquele leigo que está nos assistindo, serve só para os cargos eletivos. Nós fizemos um movimento para que fosse aprovado um projeto de lei aqui em Santo André, de autoria do Dr. Cicotti, que também, Almir Cicotti, que é um colega nosso, advogado. Vereador do município. Vereador do município, que estende essa função do Ficha Limpa para os cargos comissionados. Ou seja, não basta só o cargo eletivo, aquele agente público eleito, ter a Ficha Limpa. Nós precisamos também que aqueles comissionados, que são a maioria, né? Cada vereador pode, por exemplo, indicar 13 assessores. Né? Esses assessores têm que ter ficha também limpa. Ficha limpa, porque afinal de contas somos nós que pagamos os salários de todos eles. Né? Então, é uma espécie de seleção, né, dos nossos funcionários públicos. E olha, e falando aqui, ó, da sociedade civil, vamos aqui a participação da sociedade civil. Silvio de Freitas, um grande abraço para você. Ele está com a família assistindo o programa, aliás, todas as quintas-feiras. Ele parabeniza o presidente da Ordem pelo trabalho desenvolvido aqui no município. Ele aqui que é da cidade de Santo André. E vamos à segunda, São Caetano também, a participação aqui do Romeu. Ele faz uma pergunta, parabéns pelo programa, doutor Cristiano, eu que agradeço você que está aí comigo. E pergunta ao presidente quanto tempo dura o mandato de um presidente e como funcionam as eleições da OAB. E manda um grande abraço. O mandato da OAB dura 3 anos. Perfeito. E as eleições são eleições diretas em um turno só. Então, a cada 3 anos nós fazemos as nossas eleições. Espero que como é que é o nome de quem perguntou? Desculpa. Romeu de São Caetano. Que o Romeu não queira mudar aqui a OAB de Santo André, né? Não esteja ávido por uma... É verdade. por uma eleição. Espero que a nossa diretoria, que tem atuado duramente na defesa dos direitos dos advogados, que tem se esforçado, né, para, de fato, alcançar resultados positivos. Espero que essa diretoria tenha continuidade aí por mais uma gestão. Doutor, eu falava no primeiro bloco com o doutor Fabiano a respeito hoje dessa situação que vive o Brasil, a evolução da democracia em termos da corrupção. Nós, como cidadãos brasileiros, nós ficamos chocados com o que nós estamos vendo. E ocorreu na Casa dos Advogados, a Casa do Advogado de Santo André, inclusive o movimento da CISA, de várias instituições, onde a Ordem se manifestou e se posicionou também a respeito desta situação. Eu queria ouvir um pouco também da sua sensibilidade a respeito disso como um cidadão brasileiro e andrense. Claro. Cristiano, veja, a corrupção em âmbito nacional, estadual e municipal, ela é um mal a ser combatido, né? Aqui em Santo André, por exemplo, por onde nós chegamos na cidade, ainda se verifica pobreza. Você chegar pela Lions, você vai ver pobreza. Se chegar pela Avenida do Estado, vai ver pobreza. Se vier por Mauá, nós verificamos bolsões de pobreza. Então, é inadmissível num país como o nosso, que ainda tanto há que se fazer, ainda tanto trabalho temos que fazer para ter um país desenvolvido, que ainda nós tenhamos servidores que se aproveitem do cargo para fazer fortuna particular, né? Então, é isso que nós combatemos. Nós gostaríamos de verificar em todas as esferas do poder uma lisura no trato com o erário, com o dinheiro nosso. É a mesma coisa, eu falava naquele ato seguinte, nós aceitarmos isso com passividade seria a mesma coisa que morarmos num prédio, num condomínio, né? Ciente de que o síndico está lá colocando contas a mais e nós temos que nos esforçar cada vez mais para pagar as nossas contas, né? Perfeito. E não nos manifestarmos a respeito disso. Então, sem muita polêmica, eu acho que vai ficar registrada na história da nossa cidade as nossas manifestações, tanto
na esfera da corrupção, começa da ficha limpa. São atos sucessivos com temas variados para deixar pautada as necessidades que nós sentimos aqui onde nós vivemos, que é a querida Santo André. Presidente, eu sei que tem aí novidade, não é verdade? Hoje, em termos de sociais para o advogado, foi firmado um convênio aí com o clube, não foi, da cidade? Verdade. Eu fiquei sabendo, eu queria agora que você desse aí para informação. Agora o Cristiano virou totalmente para um assunto voltado ao advogado. Nós que falávamos da sociedade, agora você está me dando a oportunidade de falar um pouco do trabalho que nós estamos fazendo em prol da advocacia. E aí, nesse sentido, Cristiano, eu gostaria de falar aos colegas que estão nos assistindo que nós temos uma programação extensa para esse segundo semestre. Que maravilha. Muito boa. Então, nós vamos começar agora no mês de julho divulgando um convênio que foi feito com o Tênis Clube de Santo André. Então, o advogado hoje inscrito na cidade de Santo André, ele vai poder frequentar o Tênis Clube sem comprar títulos, sem pagar taxas adicionais. Então, o advogado que tiver uma família, por exemplo, com R$ 156, ele vai poder frequentar o Tênis Clube de Santo André. Que e aquele advogado individual, advogada, com apenas R$ 80 vai poder frequentar o Tênis Clube de Santo André, que, como todos sabem, é um dos clubes mais tradicionais da nossa cidade e conta com uma ampla estrutura no centro de Santo André. Né? Até para esclarecer o profissional, o advogado e a advogada, ele tem que se dirigir ao tênis clube, na parte administrativa, como funciona? Ele pode procurar tanto o Tênis Clube como a Ordem dos Advogados do Brasil. E esse convênio, a intenção nossa, veja, e isso dito pelo presidente do Tênis Clube, o doutor Rui Fernão, que considero muito, inclusive é um colega nosso inscrito em Santo André. Acho que esse convênio, uma das vantagens desse convênio, e ele saiu de forma rápida, célere e fácil, justamente por conta disso. O presidente do Tênis Clube hoje, ele é advogado inscrito na nossa subseção. Perfeito. Então, através desse convênio, o advogado com preço praticamente de uma academia, ele vai poder frequentar o Tênis Clube de Santo André, que fica ali perto do fórum, perto dos escritórios, numa localização privilegiada. Então, nós esperamos que a advocacia, de fato, use o Tênis Clube de Santo André, porque, pelo que nós sabemos, o tênis não está admitindo outros sócios. Nós teremos uma espécie de primazia ali no atendimento, e aí, com isso, nós queríamos desenvolver a cultura e o esporte entre os colegas, enfim, nós vamos ter um local para que os advogados se encontrem num momento de descontração. Então, esse é um dos primeiros projetos. E é fundamental isso, a qualidade de vida que melhora, né? Que isso, realmente, essa ação que houve nessa busca, nessa preocupação com o aspecto lazer, esporte, que é a vida social do advogado. Nós temos um desgaste mental muito grande, é uma realidade do profissional do direito. E quando a ordem se preocupa nesse sentido, isso realmente nos deixa muito felizes. Isso é importante, né? Porque você busca atender uma qualidade de vida melhor para esse profissional e para a família do advogado também. Então eu fico feliz. O nosso programa está caminhando, mas eu sei que nós temos aí convênios que nós vamos... Eu quero o senhor aqui outras vezes. Claro. Para mim é um prazer. Agora vai ter um arraiá aí do advogado. Eu fiquei sabendo. É verdade. É verdade. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar amanhã, né, dia 29, a partir das 19 horas, teremos a nossa tradicional festa junina. Ela é gratuita, os advogados podem levar os seus familiares, parentes, filhos, amigos, para ter um pouquinho mais de descontração, lazer e congraçamento, né? Uma oportunidade para que os advogados da região se conheçam, troquem ideias, enfim, saiam um pouco daquela rotina nossa de escritório que, como você bem disse, é estafante e puxada, né? Então, amanhã é um dia para nós de muita alegria, vai ter brincadeiras, sorteios de brindes, enfim. Nós estamos preparando algo especial. Pipoca, quentão, cachorro-quente,
brincadeiras para as crianças, enfim, nós teremos... Pau de sebo, essas coisas não vai ter, não. Não, né? pau de sebo, acho que não. Porque a nossa qualidade de vida às vezes é complicada. Mas eu vou pleitear, viu, para próximo, pro ano que vem. Eu vou pedir as suas considerações finais, mas antes eu sei que está um pouco distante, mas está chegando. Vai ter o baile do advogado aqui também, uma coisa maravilhosa, hein? Eu estou sabendo, uma coisa maravilhosa. Olha, Cristiano, eu sei que nós não temos tempo, mas eu tenho uma lista enorme aqui de coisas que vão acontecer no segundo semestre. Nós faremos no 1º de agosto um desagravo a um advogado, um desagravo público ao Dr. Lepore, que deve estar nos assistindo. E nós faremos também no mês de agosto, no dia 8, uma sessão na Câmara Municipal. Aliás, acho que no dia 7, na Câmara Municipal de Santo André, em homenagem aos advogados. E no dia 18, o baile do advogado aqui em Santo André, que é algo inédito. Vai dia ser o primeiro... 5 de julho parece que vai ter uma palestra de um jurista aqui também em Santo André. Também, Dr. Fernando Capês, falar sobre ficha limpa, suas implicações, enfim. Nós teremos uma vasta... No mesmo mês de agosto, ainda, só para finalizar, dia 29, 30 e 31, nós teremos o Congresso Regional de Direito. Que será na Fundação Santo André. Será também um ciclo enorme aí de palestras, discussões e debates importantes para o nosso mundo jurídico. Presidente, nós vamos marcar outras oportunidades para que a gente possa estar batendo esse papo gostoso. Suas considerações finais. Doutor Cristiano, eu agradeço ao convite mais uma vez, agradeço a oportunidade, agradeço ao público que está nos assistindo, espero que o seu programa continue assim, esse sucesso cada vez mais prestigiado, as autoridades, hoje com o Dr. Fabiano, outros dias com outras pessoas de igual forma, de igual importância, como o Dr. Salles, que esteve aqui na última semana. Te mandou um abraço. Me mandou um abraço, eu vi, mando um outro abraço para o Dr. Salles. Enfim, espero que o seu programa continue prosperando cada vez mais e gostaria de mandar um abraço especial a todos os advogadas que estão nos assistindo, né, dizer que nós estamos, junto com a nossa diretoria, que está cada vez mais unida, juntos, trabalhando para uma advocacia mais forte, uma advocacia de fato unida e que tenhamos todos nós bons frutos diante da profissão tão amada que nós abraçamos. Gostaria também... Manda um abraço para o Dr. João Duarte, ele está te mandando um grande abraço. Então manda um abraço para ele no ar. Mandar um abraço para o Dr. João Duarte, que, se não me engano, faz parte da nossa comissão de prerrogativas. Gostaria também, se você me permite, mandar um abraço a toda a minha família, aos meus pais, a minha esposa Vanice, ao meu filho Bruno e a minha filha Clara. Obrigado pela oportunidade e até uma próxima vez. Fábio, eu que agradeço, presidente. O meu programa Cristiano para você ele é um sucesso. Primeiro pelo público que me assiste e, acima de tudo, pela qualidade de entrevistados que passa por aqui. Homens de bem, pessoas competentes, autoridades dignas como você. Então, o meu programa Cristiano para você te agradece a sua presença e um grande abraço a todos os advogados na sua pessoa. Mais uma vez, Fábio. Obrigado, Cristiano. Até mais. Eu quero agradecer você que esteve comigo, pela sua audiência. Aliás, todas as quintas-feiras. Você vai assistir já amanhã o meu pós-programa no YouTube. Você pode acessar e você vai assistir esta entrevista. E também as reprises do meu programa Cristiano para você, aqui pela programação da Rede Eco TV. Não se esqueça, acesse o meu site www.doutorcristiano.com.br. Você vai acompanhar todos os meus programas e informações também a respeito das minhas atividades profissionais. Quero agradecer e mandar um grande abraço ao grande Silvio de Freitas, apresentador de televisão, um profissional competente, a você e a sua esposa. Um grande abraço e obrigado por você estar comigo todas as quintas-feiras. Até a próxima. Rede